Já pensou o John Textor pagar pelo Thiago Almada, evitar o transfer ban e ainda bancar toda a temporada de 2026 com reforços? Pois é, o americano garante que tem dinheiro para poder fazer todo esse movimento. Você acredita? Pelo menos é o que está escrito na nota oficial do Botafogo. Portanto, a gente vai continuar confiando no John Textor, acreditando na palavra dele, até que se prove o contrário. Se o Botafogo cair no transfer ban, acho que os fatos vão se impor às narrativas. E se aos 45 do segundo tempo, não importa quando, o John Textor pagar pelo Thiago Almada, trouxer os reforços e a gente tiver uma janela bacana, também os fatos vão se impor às narrativas. Portanto, você que está aí do outro lado, apreensivo, se o John Textor vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, uma coisa eu tenho certeza, você está de saco cheio desse papo furado todo. Tá todo mundo de saco cheio. Ninguém aguenta mais ouvir falar em Eagle, ninguém aguenta mais ouvir falar em Ares, ninguém aguenta mais falar em briga com o social. O que as pessoas querem é paz. O que as pessoas querem é ter um final de ano tranquilo. O que o torcedor quer é poder olhar para 2026 com esperança, com otimismo. E a gente vai dar o tratamento necessário às informações, sejam elas positivas, sejam elas negativas, porque você conhece o trabalho aqui no canal do Manel, sabe que aqui o trabalho é sério, muito além da superfície, e a gente não vai ficar tomando partido aqui nem de lado A, nem do lado B. A gente vai trazer a informação que precisa ser trazida. Nesse momento, o Botafogo não está no transfer ban, e o que nós temos é uma nota oficial que diz que o John Textor tem grana para poder bancar tudo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 2 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. São 2 vídeos todos os dias, às 8h45, às 18 horas, e você não perde absolutamente mais nada. Se inscreva aqui no canal. Beleza? Vamos lá, o ponto de partida de todo esse caos financeiro é a condenação do Botafogo na Corte Arbitral do Esporte, obrigando o clube a pagar integralmente a dívida pelo Almada, que é de 21 milhões de euros, de dólares, que no caso 120 milhões de reais, né? Não é mais uma discussão sobre as parcelas, composição, desconto. É uma decisão fechada com trânsito em julgado, vamos assim dizer, irreversível. Não tem mais o que os advogados do Botafogo discutirem. Eles que discutiam essas parcelas, mas agora não tem mais discussão, tem que pagar. Esse rolo não nasceu agora, esse rolo começou lá quando o Atlanta quis que o Almada abrisse mão de 10% a que ele tinha direito pela regra da MLS. O staff do jogador não topou, isso provavelmente você não sabe. A Eagle comprou o crédito esperando recuperar na liga, e cada lado recorreu, né? A Eagle esperava ganhar isso contra a MLS. E cada lado recorreu. E no final das contas, os americanos bateram lá na FIFA e a FIFA deu ganho de causa para eles. Então, a grande preocupação do torcedor do Botafogo não é o valor absoluto, não são os 21 milhões de dólares, mas é a consequência esportiva, porque se o clube demorar para quitar isso, tentar empurrar com a barriga esse débito, vai acabar sofrendo essa punição da FIFA, beleza? O Textor, a Ares e a Eagle parecem estar muito perto de um acordo, pelo menos era essa informação aí do Matheus Medeiros em relação, o próprio Anderson Mota também trouxe em relação a Textor e Ares, né? E aí tem a nota oficial aí do Botafogo que escreve preto no branco dizendo que o Textor tem recursos totalmente garantidos. E eu sei que essa história está muito mal explicada na cabeça do torcedor, porque o torcedor fica pensando, se o homem tem dinheiro, por que ele não vai lá e paga, né? É muito blá 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 e pouca atitude. Tem isso aí. Mas parece que não é uma frase jogada ao vento, né? É uma resposta direta a essa narrativa, principalmente da imprensa e da Eagle, de que o Textor estaria estrangulado por decisões judiciais, aquela coisa toda. Vamos ver se de fato essa nota oficial ela se concretiza na realidade, né? Fato é que a jogada central é essa proposta de financiamento apresentada pelo John Textor aos demais sócios da Eagle Holdings para pagar não só o Almada, mas para bancar toda a temporada no Botafogo. Na prática, o que o americano está dizendo ao conselho é: eu assumo o custo dessa pancada e das demais pendências na FIFA, mais o orçamento de contratações para 2026, desde que vocês aprovem essa estrutura de financiamento. E aí ele colocou lá
para votação essa estrutura de financiamento. Isso desloca parte do risco para as costas dele, mas também exige que a Ares e a companhia deem o aval, porque tudo passa pela aprovação do conselho. Não é mais uma eagle de um dono absoluto que faz o que quer. O John Textor, ele de fato hoje está bem amarrado em relação a essas situações. Ele precisa desse aval dos sócios, precisa do aval da Ares. E, na verdade, muito mais do que saber se ele vai conseguir pagar o Almada ou não, o que está em jogo aqui é uma coisa muito maior. É se, de fato, ele vai conseguir se acertar com a Ares e com a Eagle. Por quê? Quem manda no conselho? O John Textor, ele tirou os sócios dele do conselho e colocou gente sua lá dentro. Se ele fez isso, se ele fez esse movimento no mês passado, como que ele vai perder uma votação no conselho? Se o conselho é dele, como que o conselho não vai aprovar aquilo que ele mesmo está aprovando? Então, muito mais do que saber se a gente vai pagar o Almada e cair num transfer ban ou não, essa decisão do Conselho de Administração da Eagle é o grande X da questão para poder mostrar se o John Textor tem a caneta na mão ou não. Se ele tem um conselho ao seu lado ou se ele não tem um conselho ao seu lado. Então, quando a gente lê na nota lá, né, essa questão de ter um conselho amistoso e cooperativa, né, na nota, não foi ali jogado de forma inocente na nota do Botafogo, não. Funciona como um recado ao público. Se lá na frente algo travar, o clube pode apontar e dizer que o Textor tinha garantido dinheiro, que o problema foi a política interna da Eagle. Eu sei que o torcedor não vai querer saber disso, mas parece também um discurso já ensaiado se o pior vier. Ao mesmo tempo, joga pressão nos outros sócios, porque ninguém quer ser visto como culpado por travar pagamentos e dívidas do Botafogo, né? Principalmente o Botafogo que faturou R$1,5 bilhão, um Botafogo que tem as premiações todas aí de Copa do Mundo, de Libertadores. O torcedor se pergunta, mas calma aí, cadê esse dinheiro todo? Como é que um clube que fatura tanto tá estrangulado financeiramente, né? Enfim, a gente não sabe, não se tem informação ainda de quando exatamente vai ser tomada essa decisão, mas a gente precisa que essa decisão seja tomada de uma forma bem rápida para que a gente possa efetivamente destravar a situação do Almada e das contratações. Vamos falar um pouquinho sobre o David Ancelotti, CBF e a cláusula da Copa do Mundo. 2026 é um ano de Copa do Mundo. Você lembra bem, o David Ancelotti integra a comissão técnica do seu papai, Carlo Ancelotti. Dentro desse cenário financeiro turbulento de instabilidade no Botafogo, a gente vê exatamente aí a fala do David Ancelotti na coletiva mais recente, onde ele reforçou que tem contrato com o Botafogo até o final de 2026, diz que está feliz num grande clube no Brasil, com uma cobrança alta, mas admite que existe no seu contrato essa possibilidade de sair durante a Copa do Mundo. E aí é claro que todos os clubes no Brasil vão fazer uma intertemporada de quase 40 dias, 45 dias, né? E todos eles vão treinar, vão se recuperar fisicamente, e as suas comissões técnicas vão ter os times nas mãos para poder treiná-los, para que eles possam voltar no pós-Copa do Mundo voando, não só fisicamente, com todo mundo recuperado, mas taticamente também. E a grande questão que fica é, será que o Botafogo vai sair prejudicado porque não vai ter o seu comandante durante esse período treinando? Será que os auxiliares que ficarem vão conseguir dar conta do recado de treinar a equipe durante esse período? Porque treinar a equipe é fácil. Qualquer um vai ali e treina, né? Tendo o mínimo de competência. O ponto é treinar a ponto de fazer isso se transformar numa vantagem competitiva no pós-Copa do Mundo. No papel, parece uma cláusula inofensiva, né? Ele não tem contrato assinado com a CBF hoje, só uma possibilidade prevista, mas na prática, para um clube que projeta Libertadores, Brasileiro, um calendário cheio, perder o técnico por 45 dias no auge da temporada é um luxo que talvez não coubesse, mas vai caber, não vai ter jeito em relação a isso, né? Então,
esse é um ponto de preocupação para a temporada, como que o Botafogo vai administrar essa ausência do David Ancelotti. E mais do que administrar, como que o Botafogo vai sair pós volta do David Ancelotti? Se o Botafogo voltar muito bem, jogando o mesmo padrão de jogo, até melhor, vencendo seus jogos, ninguém vai falar nada. Mas se o Botafogo lá na frente não render o que dele se espera, com certeza uma crítica vai bater. Pô, será que foi legal ter deixado o cara ir para a Copa do Mundo? E por aí vai. Enquanto a diretoria tenta mostrar força de investimento por meio de nota oficial, e a gente sabe que nota oficial não garante investimento nenhum, a realidade de mercado expõe outro lado da moeda. A gente tem vários atletas que são jovens e que estão valorizados no mercado hoje, para uma eventual venda, né? O empresário do Matheus Ponte revelou sondagens do Nacional do Uruguai, que é o Matheus Ponte, e de clubes da Argentina e do México, deixando claro que há interesse real e que o Botafogo hoje só negocia o Matheus Ponte se for em caso de formato de venda, não de empréstimo, né? Muito menos esses empréstimos baratos. O próprio Nacional, segundo o agente, não teria fôlego financeiro para chegar no valor pedido, mas clubes argentinos e mexicanos sim. O Ponte renovou com o Botafogo até julho de 2028. Marcou gol no último jogo do ano, né, no 4-2, aquela linda assistência na arrancada pela esquerda do Cauã Toledo, menino revelação da nossa base, mas vive aquele estádio típico de um lateral jovem, muita personalidade, grande vontade, né, grande força de vontade, mas força muitas jogadas às vezes, oscila defensivamente, às vezes assusta a torcida com lances de risco, né? Do ponto de vista de gestão de elenco, é exatamente o tipo de jogador que tende a explodir se for valorizado, se for lapidado, com calma. E por isso a ideia de negociá-lo agora talvez fosse interessante para fazer algum caixa, né? Mas, ao mesmo tempo, de que adianta você negociar o Matheus Ponte se você não for conseguir trazer um jogador? Principalmente o Botafogo aí sofrendo risco de transfer ban, incertezas ainda se o conselho da Eagle vai aprovar o financiamento da temporada 2026. No meio de tantas incertezas, vender jogador não vai ser boa ideia em hipótese alguma, porque ninguém pode garantir a reposição. E se ninguém puder garantir a reposição, é melhor que não saia. O problema é que o lado direito inteiro pode virar peça de troca se o clube deixar a situação caminhar na inércia, né? Porque o Vitinho já vem sendo apontado como uma possibilidade real de reforço de clubes ingleses. Vamos lembrar que o Vitinho foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, jogou o Super Mundial, fez um brasileiro estável na lateral direita, foi convocado para a seleção brasileira, né? E aí é óbvio que tem interesse europeu no Vitinho, né? E a pergunta óbvia que fica é se a SAF precisar fazer dinheiro rápido para aliviar impacto de Almada e outras pendências, não corre o risco dela acabar desmontando uma lateral que, querendo ou não foi o grande calcanhar de Aquiles do Botafogo. Então, tem esse X da questão aí. Lateral direito qualificado é uma posição muito escassa no mercado. Até a gente achar o próprio Matheus Ponte, até a gente achar o Vitinho, o Botafogo sofreu demais para achar a lateral direito. Lembra? Vamos contratar o Vagianides, lembra? O grego e tal, aquela coisa toda. Não foi fácil, né? Então, é uma posição com alto índice de erro de contratação. Vender, a gente passou pelo Di Plácido, tem uma longa história aí, Damian Soares, que era até bom jogador, mas abandonou a gente e tal. Vender e ainda tem que buscar nomes para recompor, num cenário de orçamento pressionado, de incertezas sobre o orçamento, costuma sair mais caro do que planejar bem uma sucessão interna. Daí a leitura que eu faço de que, a menos que chegue uma proposta irrecusável pelo jogador, ou que o próprio jogador force a saída, né? O melhor cenário esportivo e financeiro para o Botafogo é segurar os dois atletas, garantindo a continuidade e mantendo o ativo para uma valorização futura. O Matheus Ponte eu não venderia hipótese alguma, porque não vai ter uma proposta de 10, 15, 20 milhões de euros por ele. Não esquece isso, até porque lateral, 15 milhões de euros já é uma coisa absurda, não vai acontecer nunca. Agora, o Vitinho pode ser que chegue alguma coisa de 10, de 11, de 12, e aí fica um pouco mais difícil, né?
E é claro que a gente tem que falar aqui sobre Villalba, a gente continua esperando aí esse prazo do Montevideo Torque para saber se o clube do Grupo City vai igualar ou não a proposta do Botafogo, né? Porque a mesma nota que trata do pagamento integral do Almada fala explicitamente em orçamento para contratações na janela de janeiro e para o restante da temporada de 2026, o que casa com movimentos que já estão sendo ventilados em torno do clube. O Botafogo ataca o mercado sul-americano com negociações que estão em curso, avançando por meia uruguaio, muito comentado pela imprensa local, apontado inclusive como forte candidato a seu primeiro reforço de vitrine do ano, enquanto que também trabalha em oportunidades de zagueiros no território nacional, né? Inclusive monitorando atleta lá do Grêmio e tudo mais. Tem vários nomes aí que estão saindo na mídia, né? Mas de concreto, uma coisa um pouco mais concreta aí pra gente, tá um pouco mais difícil. O Santiago Sousa, que era o volante, né, que a gente estava muito de olho aí, segundo o panorama botafoguense lá do Wellington Arruda, os salários não, mas os valores envolvidos na negociação desse volante do Racing seriam valores muito altos e o Botafogo vai dar uma recuada pelo Santiago Sousa. Uma pena porque é um grande jogador. Enquanto isso, o Botafogo segue buscando oportunidades, que tem uma lógica financeira de custo-benefício, né, do ponto de vista de comprar barato para poder vender caro, para poder preservar o fôlego financeiro para amortizar grandes dívidas como a do Almada. E, ao mesmo tempo, poder construir um elenco competitivo com jogadores que renderam bem, né, em 2026, trazendo ali alguns reforços pontuais na casa ali dos 30, 40, 50, 60 milhões de reais ali no máximo. Não vai ser um ano que você vai ver o Botafogo, muito provavelmente não será um ano que você vai ver o Botafogo investindo ali 18 milhões de euros no Bitelo, 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Muito provavelmente não será esse perfil de janela do Botafogo. Eu sei disso porque eu conversei com o Botafogo e o que me foi passado foi exatamente isso. Cara, isso não vai acontecer, beleza? O que vai acontecer vamos manter os nossos jogadores, por isso eu bato na tecla de manter os laterais, né? Vamos manter a nossa espinha dorsal, vamos manter os jogadores dentro de casa. A gente tem uma boa base do ano passado, e de fato tem, né? Não podemos negar isso. O elenco do Botafogo, ele não é aquela Coca-Cola toda, é um elenco mais fraco do que o do Flamengo, é um elenco mais fraco do que o do Palmeiras, mas é um elenco top nível brasileiro. O que matou o Botafogo em 2025 foi isso. Foram vários erros, mas de qualquer forma foram muitas lesões, né? Agora, você imaginar esse elenco jogando junto já desde esse ano, com toda a memória tática, com todo o trabalho do David, com a pré-temporada junto, né? Esse elenco tem todas as condições de fazer um bom papel na próxima temporada. A gente tem a história do Luiz Castro, né, que muitos de vocês pediram para eu comentar nos comentários, né? Fala do Luiz Castro no Grêmio e tal. Eu não sei o que vocês querem que eu fale sobre o Luiz Castro no Grêmio, sinceramente. O David Ancelotti vai ficar no Botafogo, tá tudo muito claro em relação a isso. Eu não vou ficar aqui levantando uma bandeira de que eu queria o Luiz Castro. Cara, trocar de treinador agora é uma coisa que o Botafogo não quer, isso é informação. Acho que treinador por treinador, o Luiz Castro não é mais treinador, mas paciência, o Botafogo quer seguir com o David Ancelotti. Pode ser que o Botafogo seja muito bem recompensado lá na frente por essa escolha. O David é um técnico que todos confiam muito na evolução dele, é um técnico que o elenco gosta, que o elenco aprova metodologias de treino, coisas do tipo. Tem alguns ajustes para fazer no trabalho dele, principalmente na questão da preparação física, mas não cabe a gente ficar aqui, Luiz Castro, entendeu? Cara, paciência, vai voltar. Quando eles falam em Luiz Castro ou Arthur Jorge, se eles tiverem que voltar ao futebol brasileiro, o caminho natural sempre vai ser pensar no Botafogo. Agora, o Botafogo está no momento de trazê-los? E será que ele também gostaria de voltar? Porque o Botafogo à beira de tomar um transfer ban, com o Textor dependendo do aval de não sei quem para poder aprovar o financiamento para 2026. Será que os caras, o Luiz Castro, por exemplo, gostaria de se enfiar nesse salseiro? Talvez lá no Grêmio ele tenha mais tranquilidade financeira. É um absurdo a gente pensar nisso. A gente virou SAF para ter
tranquilidade financeira e o Grêmio sequer se afiar, mas talvez lá no Grêmio, ó, não, aqui o Marques Pan vai botar dinheiro e tal, que não sei o quê, e lá ele faça uma temporada mais tranquila. É o que temos para hoje. Nesse momento, o Botafogo ainda não tem reforços para 2026. O Botafogo vive a expectativa do John Textor pagar efetivamente os 21 milhões de dólares do Thiago Almada. E tudo isso dependerá necessariamente de uma decisão da cúpula mais alta da Eagle, que é o Conselho de Administração. E que o Textor não pode investir mais dinheiro sem a aprovação da cúpula da Eagle. Está muito claro isso. A própria nota oficial do Botafogo reconhece isso. O Textor ter dinheiro não é uma questão. Dinheiro ele tem. Mas, dada a situação que se construiu, ele não pode investir sem o aval dos demais sócios na Eagle. Vamos torcer para que os demais sócios da Eagle topem o investimento e a estrutura de financiamento dele. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!